Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai gastar, quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Amém? Louvado seja Deus, né? Eu estava, essa semana, eu sempre gosto de assistir umas coisas, gosto de estudar um pouquinho. E eu estava curioso para saber qual a proporção do evangelho mundial, né? Como o mundo, qual a quantidade de evangélicos no mundo. E eu comecei a ver as religiões, os segmentos, e comecei a pesquisar. Eu fui pesquisar, eu estava pesquisando, e eu cheguei lá, uma pesquisa feita por diversas instituições, e todas elas concordam, são bem parecidas nos números. E de acordo com os órgãos de pesquisas, o cristianismo é a maior religião do mundo, com aproximadamente 28% da população mundial. 28% da população mundial. Isso quer dizer que muitas pessoas estão buscando a Jesus. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Olha que interessante. Quando eu estava pesquisando isso, aí eu falei: rapaz, 28% da população é uma grande multidão. E bota a multidão nisso. Imagine 28% da população mundial. Então no mundo inteiro há pessoas buscando a Cristo em diversos lugares, nos confins da terra. Eu falei: uma multidão segue a Jesus. E eu, assistindo um vídeo, o pastor Cláudio Duarte estava pregando uma mensagem, e quando ele manda o pessoal abrir a Bíblia, eu estava escutando a mensagem, e ele diz assim: olha, abre a sua Bíblia em Mateus 14, 25. Aí eu fui ler, e o texto que ele pregou, ele pronunciou o texto errado. Só o texto era Lucas 14, 28. O 14, 25, Lucas, ele falou Mateus. E aí eu fui pesquisar, eu digo: não, peraí. Quando eu abro o texto, era exatamente falando da multidão. Ele estava falando sobre família, outro texto diferente. Mas me levou a ler o texto novamente. Eu li o texto, e aí Deus falou comigo: olha, uma multidão tem me seguido pelo mundo inteiro. Uma multidão tem me acompanhado. E eu comecei a ler, e ele diz: olha, certa vez uma grande multidão o acompanhava. Aí Jesus vira para aquela multidão que acompanhava e diz assim: olha, peraí, vocês estão me seguindo, uma multidão atrás de mim, todo mundo atrás de mim, tem muita gente. Jesus: olha, peraí, vocês estão me seguindo, querem me seguir? Mas tem uma condição. Tem uma condição. Olha, se vocês querem ser meus seguidores, vocês têm que começar negando a si mesmo. Negando pai, negando mãe, negando irmão, negando irmã, marido, esposa. Comece a negar a sua família. E se você quiser ser meu seguidor, olha, negue a si mesmo. Ame mais a mim do que a si mesmo. Ele começou a dar as condições. Ele começou a falar: olha, para me seguir tem condição, não é de qualquer jeito. Para me seguir não é do jeito que você está pensando, não é só ir atrás de mim, não. Tem um preço a pagar. E é bom você parar para pensar. Jesus estava dizendo assim para a multidão: tem um preço, quem quiser vir após mim, negue-se, largue tudo. Olha, me ame mais do que sua mãe, do seu pai, do que seus parentes. Me ame mais do que você mesmo. E ele continua dizendo: olha, peraí. Ele continua dizendo no versículo 27: não pode ser meu seguidor quem estiver, olha,
quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Ele disse, olha, para ser meu seguidor tem que estar pronto para morrer. Para ser meu seguidor a condição é essa: negar a si mesmo, me amar mais que os seus parentes, me amar mais do que você mesmo e estar preparado para morrer como eu vou morrer. Ele dá as condições. E ele vai e dá um exemplo. Quem quiser fazer uma torre, ele começa a dizer, quem quiser fazer uma torre, construir uma torre, sente primeiro e faça seus cálculos. Faça suas matemáticas, faça suas projeções, calcule bem, para que você não venha começar e você não venha terminar. Para que as pessoas não vejam que você começou e não terminou e você seja envergonhado. As pessoas venham caçoar de você, venham rir de você. Isso mostra que muitas pessoas sonham, têm vontade, eles querem, almejam estar com Jesus, almejam andar com Jesus. Exemplo é que hoje, depois de 2000 anos, 28% da população mundial é muita gente seguindo Jesus. Muita gente atrás de Jesus. Muita gente querendo caminhar com Jesus. Mas tem uma coisa, querer uma coisa, poder é outra coisa. Eu quero ter uma casa melhor, mas agora eu não posso. Eu queria construir essa igreja o mais rápido possível. Terreno nós temos, mas eu não posso. Eu queria botar meus filhos na faculdade particular para adiantar o lado dele. Eu não posso. Tem tanta coisa que eu quero, mas eu não posso. Tanta coisa que eu quero, mas as minhas condições não me permitem. Eu não posso pegar um filho meu, colocar na faculdade e não poder pagar. Eu não posso começar uma construção e não poder terminar. Eu não posso comprar um carro e depois o banco vir tomar porque eu não consegui pagar. Jesus deu a condição para seguir ele. Faça seus cálculos. Projete. Olha, pense. Será que você é capaz de, cumprir as minhas exigências? Ele começa dizendo para aquela multidão. Todos queremos construir. Todos queremos ser alguma coisa. Todos queremos estar perto de Jesus. Todos queremos dizer assim, eu sou cheio de Deus, eu quero andar com Deus. Todos queremos poder assumir Jesus publicamente. Queremos. Mas as condições que Jesus deixou para que nós venhamos cumprir, elas é que tem pesado o nosso coração. Porque nem todo mundo está disposto a fazer o que Jesus pediu. Nem todo mundo está disposto ou não tem condições no momento de fazer o que Jesus está pedindo. Mas a multidão estava atrás de Jesus. Certa feita, Jesus estava chateado com a multidão, porque ele viu a multidão seguindo e ele tinha dado pão para comer várias vezes. 2 vezes ele fez multiplicação de pão. Alimentou a multidão e muita gente, por causa do milagre que ele fazia, os milagres, os prodígios e o alimento que ele dava, acompanhava ele. Estava ali acompanhando Jesus, ali na cola de Jesus, onde Jesus ia, eles andavam quilômetros atrás de Jesus. E Jesus um dia se chateou e gritou, olha, peraí, vocês estão querendo pão? Por que vocês não procuram um pão que sustente vocês pela vida eterna? Moisés, olha, deu pão a vocês no deserto, maná, e os pais de vocês morreram. Jesus, olha, eu sou o pão da vida. Vocês têm que comer de mim. Vocês têm que comer da minha carne. Vocês têm que comer da minha pessoa. Eu que sou o pão que vai te dar a vida eterna. Aí uns se escandalizaram. Os 70 que Jesus estava, os 70 discípulos se escandalizaram e começaram a dizer, nos seus corações. E começaram todo mundo a achar Jesus um louco, um maluco. Como é que a gente vai comer da carne dele? E aí começaram a sair, um por um. Foram embora. Os discípulos de Jesus estavam, falou assim com Jesus, Senhor, dura essa palavra, quem poderá ouvir? Quem é que pode ouvir essa palavra que você está falando? É pesada, é dura. E Jesus falou com eles, vocês também não vão não? Não vão também embora não? Aí Pedro toma a palavra e diz assim, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra da salvação? Ou seja, os discípulos, eles tinham ouvido de Jesus as condições. Jesus, você quer ser meu seguidor? A condição é essa. E eles estavam dispostos
a pagar o preço, mas os 70 não estavam dispostos, foram embora. Foram embora. Mas uma grande multidão acompanhava Jesus. Mas quem é uma grande multidão? Que multidão é essa? Naquele tempo era uma multidão de pessoas que estavam ali. Eu creio que umas 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas em média. Uma vez Jesus multiplicou o pão para 7 mil, então vamos supor que tinha 7 mil pessoas ali. E hoje, quem são a multidão que segue Jesus? Quem é essa multidão que está dizendo assim, eu caminho com Jesus? Que é onde que Jesus vai? Quando diz vai, tem uma igreja, está pregando o evangelho, tem um show gospel, a pessoa está lá, eu sou crente, bota a camisa na frente de Jesus, bota no carro o adesivo, canta louvores em casa, vem ao culto. Quem são essas pessoas? Cristãos. Está denominado entre católicos e evangélicos. São cristãos, seguidores de Cristo. São cristãos. Não está se dizendo o evangelho, está dizendo cristão. Há pessoas que confessam Cristo como seu Senhor. Pessoas que abrem a boca e dizem assim, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu sou um seguidor de Cristo. 28% da população mundial se denomina cristão. Uma multidão está seguindo Jesus, mas no meio dessa multidão, nem todo mundo está disposto a cumprir as exigências de Jesus. Jesus exigiu, olha, quer vir? Vem, mas não tem problema. Para vir tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vocês topam? Fazer igual a Silvio Santos, topa ou destopas? Jesus fez uma proposta. E muitas pessoas vão dizer assim, rapaz, dura essa palavra e agora? Jesus está dizendo, e ele vai e propôs, olha, fez uma comparação, faz, vocês querem construir uma torre, faz assim. Mas primeiro senta e calcula. Sabe por que uma multidão hoje mundial segue Jesus? Porque elas acham que seguir Jesus é fácil. Elas chegam e dizem assim, eu vou seguir Jesus, mas eles não estão cumprindo as exigências. Eles não sentaram para pensar o que é seguir Jesus. Eles não sentaram para calcular o que é construir uma vida cristã. Eles não sentaram para imaginar como é uma vida cristã. Dizer assim, peraí, a partir de hoje eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de fumar, de me prostituir, eu vou ter que deixar de mentir, eu vou ter que largar tudo isso, eu vou ter que largar, olha, o meu irmão que fala mal de crente, que esculhamba crente, que fala mal de igreja, que fica o dia todo zoando com som alto e botando música devassa, eu vou ter que parar de ir na casa dele, não vou abandonar ele, mas eu vou ter que parar de andar com ele. Eu vou ter que deixar as minhas amizades do barzinho para trás. Eu vou ter que deixar de ir na casa da minha mãe, porque a minha mãe não gosta de crente. Eu vou ter que deixar de ir na casa dos meus filhos, porque meus filhos não gostam de crente. E se alguém quiser me matar, porque eu falo de Jesus, olha, eu vou ter que morrer, mas eu não vou negar ele. Eles não pararam para pensar. Eles não pararam ainda. Então estão seguindo. Estão todo mundo andando. E se chegar no dia do aperto? E se chegar um dia que Jesus pedir essa prova? E agora? Como é que faz? Essa é a questão. Mas uma multidão segue Jesus. Aí Jesus impõe as condições. E as condições são dolorosas e caras. As condições são muito dolorosas e caras. E como são dolorosas? E são dolorosas mesmo, porque muita gente acha, é fácil, não é não. Você vai ser criticado, xingado, odiado. Você tem que vencer a avareza, porque você tem que devolver dízimo. Tem que dar dinheiro da igreja. Vão chamar você de besta, porque está dando dinheiro ao pastor, dando dinheiro à igreja. Vão chamar você de cafona, porque você não gosta das coisas que ele gosta. Vão chamar a menina que é moça, que diz que só faz as coisas quando casar. Vão dizer que ela é doida, é maluca, que ela não se enquadra no meio da sociedade, porque ser moça hoje não está na moda. Vão esculhambar ela. Vão esculhambar o rapaz porque não bota uma tatuagem, porque não bota um brinco na orelha. Você é otário, você é besta. Vão chamar você de mané porque você não toma um copo de cerveja. E vai chamar você, jovem, homem, casado, até de homossexual, porque você não tem 2 mulheres ou mais. Seguir Jesus o preço é caro. Eu sei o que é isso. E semana passada eu citei aqui um dos exemplos. Política está começando. E para você tem que negar, olha, eu sou crente, eu não me envolvo. Eu gosto, mas eu não vou.
E aí eu estou sendo apedrejado. Para ser fiel ao meu Deus, eu estou sendo apedrejado. Mas, e aí? O preço é caro, tem que calcular antes. Está disposto a largar tudo por Jesus? Está disposto a negar o pai, a mãe, o irmão, o marido, a filha? Negar a si mesmo? Está disposto? Essa é a proposta de Jesus para quem quer segui-lo. Porque uma multidão mundial segue, mas do jeito deles. Se Jesus peneirar esses 28% da população mundial, não sobra 5%. Por que não sobra? Porque todo mundo quer servir Jesus do seu jeito. Todo mundo quer só seguir Jesus, mas não quer, obedecer o que Jesus está pedindo. Essa é a questão. Mas nós precisamos, projetar. Porque quem não projeta, fica frustrado no final. Passa vergonha no final. Passa vergonha no final. Jesus, em Mateus 25, versículo 1 a 13, Jesus conta a parábola de 10 virgens. 10 virgens, Jesus conta. E Jesus disse: o reino do céu será como 10 virgens, 10 moças. 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes e 5 nécias. E Jesus começa contando, tinham 10 virgens, e 5 prudentes e 5 nécias. Então as moças que eram nécias, elas estavam esperando o noivo. E cada uma das 10 tinha que guardar o seu azeite da lâmpada. Porque para sair da casa do pai, para a casa do noivo, porque os casamentos eram feitos assim, não era igual hoje, que o cara vai lá, agarra, beija, se esfrega primeiro, depois casa. Não, ficava lá na casa de papai, e aí fazia um compromisso entre os dois pais, o pai do rapaz e o pai da moça, e aí estava esperando. Aí no dia, o noivo estava lá, e o pai da noiva aqui, as noivas, elas saíam com suas lâmpadas acesas, porque não tinha luz igual hoje, eu expliquei na aula essa semana. Não tinha iluminação pública, que tudo é claro, tinha que sair com as lâmpadas até chegar lá. E 5 delas só botaram o azeite na lâmpada, só na lâmpada. Mas 5 delas colocaram o azeite na lâmpada e ainda nas vasilhas, porque sabia que não ia dar. E o noivo custou a chegar, demorou um bocado. Demorou. Aí elas adormeceram. A Bíblia diz que elas adormeceram, ficaram com sono e dormiram. Imagine dormindo e a velhinha acesa, comendo um candeeiro, queimando E aí gastou o azeite das meninas. Aí quando foi meia-noite, olha o que aconteceu. Ouviu-se o grito: lá vem o noivo. Eita rapaz, e agora estreitou. Deu zebra. Correram ligeiro, pega, se arruma, pega rapidinho, pega aí. Aí a outra viu que a vela dela, as lâmpadas estavam ficando tudo fraquinha. Me empresta aí que o meu também está pagando. As 5 imprudentes pediram emprestado. Ela: epa, o que a gente tem só dá pra gente, não dá para poder dividir com vocês. Vão comprar. E aí saíram elas correndo para comprar e o noivo chegou. E o noivo levou as 5 prudentes para dentro da câmara. E elas chegaram depois, desesperadas já com suas lâmpadazinhas, com seu azeite, mas já tinha se fechado a porta. E ela bateu: Senhor, Senhor, Senhor. E ele disse de lá: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço vocês. Aí ele diz assim, ele fala, da vigilância. E a vigilância significa assim, olha, calcular os detalhes. Se elas tivessem ficado vigilantes, elas tinham calculado a quantidade de azeite que elas precisavam para as lâmpadas, como as outras 5 prudentes calcularam. Tem muita gente querendo andar com Jesus, mas não calcula os passos de Jesus e quanto tempo vai durar a vinda de Jesus. E no meio do caminho, elas fraquejam. Quantas pessoas vocês já viram, vocês conhecem, melhor dizendo, que um dia estavam na presença e hoje não está mais? Quantas pessoas caminhavam para a igreja e hoje estão lá no mundo? Eles não conseguiram acompanhar os passos de Jesus porque não calcularam. Eles não levaram em conta o que Jesus disse, a perseverança. Eles não levaram em conta o que Jesus tinha falado, a vigilância. Eles não levaram em conta o que Jesus tinha dito. Jesus explicou com essa parábola lá em Mateus que, olha, quem é prudente permanece.
Quem é prudente entra. Quem é prudente vai até o final. Quem para calcular, elas foram prudentes, elas calcularam o que elas precisavam dos azeites, porque poderia ser que o noivo demorasse e elas tinham as vasilhas dela de sobra. O azeite representa a unção de Deus. Quando a gente perde a unção, a gente deixa de obedecer. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se a gente perde a presença de Deus, o Espírito Santo, que é o azeite, que ilumina o nosso caminho, a gente não consegue chegar na casa do noivo, porque a lâmpada está apagada. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Elas precisavam da luz acesa para chegar na casa do noivo. Jesus disse: olha, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Quem não é luz não consegue chegar lá. Tem que calcular, tem que fazer os cálculos certos e entender que para você construir uma vida cristã existem sacrifícios, dedicação, planejamento. Não é assim, igual a lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou seguir Jesus. Os passos de Jesus, olha, são longos e são espinhosos. Quem não tiver bem calçado, bem vestido, bem projetado, bem armado, vai se furar nos espinhos e tropeçar nos laços dos passarinheiros. E Jesus está dizendo, Jesus está contando, Jesus está contando. Aí você vai em Mateus 24:13 e diz assim: olha, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Ou seja, quem permanecer até o fim será salvo. Jesus está falando que as pessoas que permanecem são as pessoas que se projetam, as pessoas que negam a sua vontade, o seu eu, negam a sua natureza para seguir Jesus, porque a condição foi essa. A condição é essa. A condição para servir Jesus, para seguir Jesus, é ficar firme, é ficar atento, é projetar, é se esquivar do mal, é sentar e analisar com cada passo a ser dado, para que no meio do caminho a gente não venha passar vergonha. Aquelas 5 virgens nécias passaram vergonha. Elas entraram. Imagine no dia que Jesus voltar. Tá eu, você, aqui, crente. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Aí vê o pobrezinho do irmão lá. Olha, você vai para o inferno, você não é crente não. Eu sou crente, estou na igreja. Eu ando com Jesus. Aí Jesus volta, arrebata a igreja, e o crente que dizia crente, sou seguidor de Jesus, fica, não entra. Vai ser uma gozação com a cara da gente, vai ser uma chacota. Não era crente? Tu não ia para o céu? Todo mundo subiu e tu ficou, por quê? Então tu era um crente falso. Então tu era um crente que não cumpriu as ordenanças de Jesus. Porque é impossível a gente obedecer o que Jesus manda fazer e a gente não entrar. Aquelas 5 entraram. As 5 entraram. Muitas pessoas até começam a ver a igreja. Foi como disse no versículo 28. Diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai gastar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele não consegue só consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Ou seja, muitas pessoas até vêm à igreja, até aceita Jesus, até começa a caminhar com Jesus, mas não termina a obra que Jesus começou. No meio do caminho ela vai morrer, no meio do caminho ela vai se desviar, no meio do caminho ela vai deixar Jesus, ela vai abandonar, ela não vem mais. Quantas pessoas aqui tem 1 ano e 9 meses, quantas pessoas começaram a caminhar aqui e já não estão mais? E eu, olha aqui, eu ralo, eu vou atrás, eu vou lá, eu vou, pastor, tá bom, eu vou, sempre eu vou, amanhã eu vou, terça-feira eu vou, quinta-feira eu vou, e eu vou lá direto, e a pessoa não consegue voltar para Jesus, não consegue se afirmar, porque ela achava que chegar na igreja, ia chegar e ela ia seguir os passos de Jesus facilmente, mas as condições de Jesus é essa: deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar marido, deixar filho, deixar tudo por Jesus.
e negar a sua própria vida. E se for possível, morrer por Jesus. Ser crente é isso. Ser crente é você ser diferente do mundo. Ser crente é você ser diferente das pessoas lá fora. Ser crente é você ser luz, é você ter a característica de Jesus, você ser igual a Jesus, você viver para Jesus. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. E os detalhes têm que ser visto, olha, a dedo. Contado a dedo. Contados a dedo. Maravilhoso seja Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Abra aí, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Apocalipse 3, 21. A mensagem é curta, mas a mensagem é boa. Eu falo todo dia com o pessoal, eu amo pregar salvação. Quando eu tenho que pregar uma mensagem motivacional, eu chamo alguém. O final do pastor Anderson dizia, quando ele viu uma mensagem dessa, ele dizia, a cara de Cris. Ele falava, é a cara do Cris. Sabe por que eu prego muito salvação? Porque eu ouvi muita salvação. Eu sou salvo hoje porque eu ouvi muito essa mensagem. Amém? Acharam? Diz assim, olha. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Ou seja, ao vencedor, em algumas traduções, diz, ao vencedor lhe darei o direito de sentar ao meu lado. Apocalipse está dizendo que só quem permanecer, João escreve, amando de Jesus, só quem permanecer até o fim, só quem for até o final, só quem cumprir as exigências de Jesus, só quem fazer o que Jesus disse, só quem levar a risca, quem sentar, calcular, olha os passos que vai dar, quem for prudente, só quem for a pessoa que está cheio do azeite de Deus até o final, que a lâmpada vai permanecer acesa, que tem uma vasilha de óleo de reserva, só a pessoa que de maneira nenhuma negou Jesus. E as pessoas falam, mas pastor, quer negar Jesus? Nós negamos Jesus quando mentimos, nós negamos Jesus quando nós enganamos as pessoas, quando nós magoamos as pessoas, quando nós julgamos as pessoas, nós, olha, negamos Jesus quando nós deixamos de agir como Jesus. O que Jesus faria nessa certa situação? A gente tem que se perguntar, sentar e perguntar, peraí, eu tenho que tomar uma decisão, o que Jesus faria? O que o Senhor faria, Deus? É a tua vontade fazer assim? Aí as pessoas hoje estão atrás de uma coisa. Aí eu vou voltar para a multidão. 28% da população segue Jesus. Mas segue Jesus, sabe como? Rodando, pulando, sapateando, passando recado, se vestindo todo de branco, indo para monte, rapando a cabeça, e a Bíblia não está longe do coração deles, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a verdade é Jesus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço Jesus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei das vontades de Deus para a minha vida. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei nem quem é Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei o que fazer para agradar a Deus. Porque ela é quem me diz o que eu tenho que fazer. Eu só sei que eu tenho que negar pai, mãe, irmão, mulher, filhos, porque está escrito aqui. Está vendo? Se não tivesse escrito aqui, eu não sabia. Imagine uma multidão de crentes que não conhece essa palavra. E aí? Como é que está buscando a Deus? Será que está negando a si mesmo? Será que está fazendo tudo o que Jesus mandou? Se não sabe o que fazer. Eles estão na escuridão e não sabem. Eles acham que seguem Jesus. Foi por isso que Jesus chamou a multidão. Jesus percebeu aquela multidão atrás dele e disse, espera aí, tem muita gente atrás de mim aí. Vocês querem vir? Quer ser meu seguidor? Quer ser meu discípulo? Vocês querem me seguir de verdade? Olha, larga tudo. Abandona tudo por mim. Vem, deixa essa vida aí.
Joga fora o teu passado, começa de agora. Me obedece, faz o que eu estou mandando. É isso que ele está dizendo. Mas para isso eu tenho que conhecer que só o vencedor vai entrar, só o vencedor vai estar com ele, só o vencedor vai sentar do lado, só o vencedor, só quem projetou antes de construir a torre, só quem se projetou. E para projetar eu preciso de quê? Instrução. Para projetar eu preciso fazer cálculos. E preciso de quê? Aqui está dizendo nessa tradução dinheiro, ou bens, gastos, o que eu vou gastar para fazer a obra. Mas a salvação está dizendo, o que é que eu tenho? Será que o que eu tenho dá para construir uma vida cristã? Será que dá para construir a minha escada para subir no céu? Será que dá para construir a minha salvação? Será que o que eu tenho dá? Então, se você faz seu cálculo agora, e o que você tem não dá para construir, olha, comece a construir um bem para você conseguir comprar a sua salvação. Comece a construir santidade, comece a construir leitura na Bíblia, jejum, oração. Comece a construir negar a si mesmo. Comece. Aconselho-te que venda tudo e compre ouro puro, para que você compre vestiduras brancas, para que você possa subir. Apocalipse capítulo 19. Abre aí. Apocalipse 19, a gente já vai terminar. Apocalipse capítulo 19. Verso 7. Quem estava na aula leu comigo. Quem estava na aula. A igreja é o que, gente? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. A noiva. E se a noiva não tiver com a sua lamparina acesa e for comprar em última hora, não vai conseguir entrar. É melhor fazer o que agora? Encher o que? As vasilhas, não é isso? Para não ser pego de surpresa. Olha o que diz aqui. Só quem foi prudente, só quem ouviu, quem negou, quem estava disposto a fazer o que Jesus pediu, é que vai conseguir isso aqui, ó. Fiquemos alegres e felizes e louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para o quê? Recebê-lo. Fez o quê? Se preparou, ou seja, se projetou, se arrumou, foi prudente, fez tudo certinho para receber quem? O noivo. E diz assim: a ela foi dado o linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho que são as boas ações do povo de Deus. Está vendo? A ela foi dado o quê? O linho. Foi dado as vestiduras de núpcia. E essas vestiduras significam as boas ações. Quais são as boas ações, pastor? Quais as boas ações? Aquela que Jesus disse lá em Lucas: negar pai, negar mãe, negar irmão, negar parente, negar tudo por Jesus. E se for possível, morrer por ele. Aí a gente vai estar cumprindo as boas ações. Porque a Bíblia diz: o maior dos mandamentos é amar Deus sobre toda a tua força, sobre todo o teu entendimento. Amar Deus sobre toda a nossa força. Resistir, suportar, não ceder, negar a si mesmo. É a força que a gente faz. Entendimento. É entendimento do quê? Da vontade de Deus para a nossa vida. E depois diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos, olha, está a lei e os profetas. Ou seja, não há lei contra esses dois mandamentos. Porque quem cumpre esses dois, cumpre todos. Ou seja, quem ama a Deus, como Jesus pediu, me ama mais do que a mãe, mais do que o irmão, mais do que o pai, mais do que a si mesmo, está cumprindo
as boas ações que foi pedida por Jesus. Ela está preparada para poder entrar, olha, lá com o noivo. Porque o noivo é Jesus e ele ainda não casou com a igreja. A gente vai entrar para casar. É o que está dizendo. Fiquem alegres. Fiquem felizes. Louvem a sua glória. Porque chegou a hora da festa de casamento. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. Ela era 10 virgens. Estavam esperando o noivo para casar. E a gente precisa se preparar para a vinda de Jesus, porque o tempo está próximo. Uma multidão segue Jesus. 28% da população seguindo Jesus. Será que nós fazemos parte dos seguidores de Jesus? Será que nós se enquadramos nas exigências de Jesus? Será que nós estamos cumprindo o que Jesus pediu? Será que nós podemos dizer hoje assim, ó, eu sou um seguidor de Jesus de verdade? Porque quando Jesus disse assim, olha, se vocês quiserem ser meus seguidores, mas uma multidão não estava seguindo Jesus? Ele falou, uma multidão, tinha um bocado de gente seguindo, mas se vocês quiserem, se preposição, se quiserem, porque não era ainda, estava acompanhando ele, mas não era seguidor. Uma multidão acompanha Jesus no mundo inteiro, mas não é seguidor de Jesus. Porque para seguir tem que deixar tudo. Quem está disposto a largar tudo? Largar. Olha, mas eu estou trabalhando, pastor. Não posso ir na igreja buscar Jesus, não. Ontem um rapaz falou uma coisa com eu e o pastor Raimundo. Eu falei com ele, irmão, dei 1 hora por dia para você ler a Bíblia. Para você não ficar falando besteira, porque errais porque não conhecia as Escrituras. Dei 1 hora para Jesus. Ele gritou que não tinha hora para Jesus, não. Crente não tem 1 hora para Jesus. Não gosto de ler a Bíblia, não. Não consigo ler a Bíblia, não. É crente. Há anos quase mata a fé de um pobre coitado ontem. Ele tentou pregar para uma pessoa e quase derruba um crente que estava começando, sem conhecimento. E eu tive que me meter para aliviar o que aconteceu. Eu fui lá, me meti e consertei a besteira dele, porque ele ia acabar matando a fé de um rapaz. É o que as pessoas são. 1 hora para Jesus. Um culto é 1h30. 1 hora para Jesus. Eu queria só nessa noite fazer uma oração por você que vai fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus dessa maneira. Pastor, pelo menos um culto por semana eu vou estar na igreja. Para eu aprender, para eu projetar a minha vida cristã. Para eu aprender o que eu tenho que fazer para ser salvo. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só ouvindo a palavra de Deus que você vai ter fé suficiente para você suportar negar a si mesmo. Porque quem não tem fé não nega. Quem não tem fé não consegue negar a si mesmo. Ele não vai suportar. Ele vai até começar e não vai terminar a obra. Não vai terminar. Vai morrer no caminho. Amém? 9 horas. Eu queria que você pudesse ficar de pé nessa noite. Vamos orar. Eu queria que você, enquanto eu estiver orando, você fizesse uma pequena reflexão. E dissesse assim, nós vamos fazer, até eu, uma pequena reflexão. Dizendo, Senhor, a partir de hoje eu quero negar a mim mesmo. E talvez o negar a si mesmo é dizer assim, olha, eu não tenho coragem de aceitar o Senhor. Eu estou aqui, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de caminhar contigo. Eu não consigo negar a minha vontade. A minha vontade é de ficar no mundo ainda. Mas Jesus disse, olha, tem que negar. Tem que abandonar. Tem que abdicar. Mas eu tenho um problema ainda lá, uma coisa de parente. Eu tenho um relacionamento, eu tenho um irmão, um pai, um tio. Eu moro na casa de umas pessoas que se eu virar crente me bota para fora. Eu trabalho num lugar que eu tenho que mentir. Eu faço coisas que se eu parar de fazer, eu não vou mais ganhar o meu pão de cada dia. Eu tenho feito coisas que é minha vida. Se eu deixar, eu vou passar fome. Eu vou ser demitido. A minha mulher vai me largar, o meu marido vai me largar. A minha mãe vai me botar para fora se eu virar crente. Mas Jesus disse, bem claro, ele disse, olha, ele falou, quem quiser me acompanhar,
não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, os seus filhos, seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Não pode me acompanhar. Quer acompanhar Jesus? Larga tudo. Abandona tudo. Não fica pensando não. Sabe por quê? Porque se ele voltar hoje, você não vai entrar. Se daqui para amanhã você não aceitar Jesus, você não tomar uma decisão para Jesus e ele voltar, não desculpe, irmão, eu tenho que ser sincero com você. Nem eu, nem você vamos subir. As 5 que a parábola foi bem clara, é uma parábola. Jesus usou fatos para ilustrar a real situação. 5 delas não conseguiu entrar. 5 delas ficou para trás. E não teve como dizer, ah, não, Senhor, por causa disso, aquilo. Não teve como. Foi bem claro quando ele disse assim, olha, versículo, Mateus 25, precisa dizer não, versículo 12, o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus disse para aquelas 5, não sei quem é vocês, eu não conheço vocês. E ele disse, fiquem vigiando, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Pode ser agora, a gente pode sair da igreja agora e Jesus voltar. Eu estava falando sobre Pompeia no começo, mas outro dia eu vou falar. O povo de Pompeia não esperava o vulcão explodir. Estava todo mundo beleza, uma das maiores cidades romanas. Está lá enterrada. Foram 16 mil pessoas mortas. Não teve para onde fugir. Até os que foram para o mar, os vulcões fizeram uma erupção, jogaram lama dentro do mar e fizeram uma ondas grandes e afundaram os barcos. Os poucos que se salvaram, tá lá, não deu tempo. Jesus voltar, vai ser assim, ó. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. Feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, o teu filho amado, o Senhor deixou aqui um conselho nas tuas escrituras, dizendo, olha, quem quiser seguir-me, quem quiser ser um seguidor, ou seja, quem quiser ser salvo, é necessário que negue a si mesmo. Negue pai, negue mãe, negue irmão, negue parentes. É necessário que negue até sua própria vida. Quantos vão estar aí dispostos, Senhor, a fazer isso? Um dia eu fiz e eu não me arrependo. Um dia eu fiz, Pai, eu não me arrependo. E olha que eu amava o mundo, eu amava a minha vida, mas eu decidi, Pai, amar mais o Senhor do que tudo isso. Eu decidi, Pai, amar mais o Senhor do que a minha própria vida. Não importa o que eu venha passar pelo Senhor. O Senhor disse isso para os teus discípulos e eles morreram um por um, mas não te negaram. Uns com espada atravessada no meio, outros na lança, outros decapitados, outros crucificados, apedrejados, mas não negaram o Senhor. Amar o Senhor mais que tudo. Ah, Senhor, levanta aqui no meio da gente pessoas que são assim. Levanta essa igreja com essa atitude. Levanta essa igreja, porque o Senhor virá. E virá, meu Pai, como ladrão, e ninguém sabe o dia, nem a hora, ninguém sabe, Pai. E se o Senhor chegar, meu Pai, buscando a tua noiva, a igreja, Senhor, apaixonada, e não tiver pronta, Deus, não tiver com as lâmpadas acesas, não tiver preparada, não vai entrar na câmara com o Senhor. Ah, meu Pai, triste daqueles que ficarem. Deus, nós não podemos ficar, Pai, nós queremos subir, queremos ir, porque somos, meu Deus, a tua noiva apaixonada, esperando o Senhor voltar. A tua palavra diz que elas adormeceram, Pai, mas as lâmpadas não se apagaram,
Porque quando a gente tem um azeite, mesmo adormecendo, nós estamos cheios. E é isso que vai garantir a nossa salvação. A obediência, a tua presença, o teu Espírito, a unção do Senhor sobre a nossa vida. Espírito Santo, convence aqui as pessoas, Pai, que só tem um caminho. Convence a eles que só tem um jeito. Só tem um jeito, é se preparando. Só tem um jeito, é te buscando. Só tem um jeito, é negando o Senhor. Só tem um jeito, Pai, é se entregando totalmente sem reservas. Porque nós não queremos ser aquela multidão que diz que te seguem, Senhor. Porque eles diziam que seguiam. Mas o Senhor disse: se quiser ser meu seguidor, os que querem vão negar a si mesmo. Os que querem vão te amar mais que tudo. Os que querem vão decidir a partir de hoje amar o Senhor. Porque o Senhor virá.